Olá pessoal, aqui é o professor de Física Luiz, do Centro Educacional de Paula. Agora a gente vai estudar a unidade 2, né? Que é a Introdução à Física para o Ensino Fundamental, final do ano do Ensino Fundamental. Bom, nessa unidade 2 a gente vai estudar um pouco mais a introdução à termologia, não é? A gente vai conceituar o que é calor e temperatura, transformações de temperatura de acordo com as escalas estudadas, né? Calcular a dilatação e contração térmica. Bom, conceituar calor e temperatura é mole-mole, transformar a temperatura de acordo com as escalas dadas também não é muito difícil, exige um pouco de atenção, calcular dilatação e concentração térmica, esse já é um pouquinho mais pesado, mas mesmo assim não é tão difícil, ele só exige um pouco de atenção. Bom, né, temperatura não é o mesmo que calor, né? Embora eles estejam sempre relacionados, calor e temperatura não são sinônimos. Eles são palavras que devem ser utilizadas com significados diferentes. Por exemplo, não dizemos que uma sopa quente tem calor, dizemos que ela está numa determinada temperatura. Bom, enquanto isso, temperatura, né? Temperatura de um corpo está relacionada com o movimento dos átomos, das moléculas ou dos íons que constituem, né? Que é chamada de agitação térmica. A energia cinética associada a esse movimento a gente chama de energia térmica. A temperatura de um corpo ela é a medida da intensidade da agitação térmica das partículas. Quanto maior a velocidade das partículas, maior a temperatura do corpo. Por exemplo, quando um gás é aquecido, o movimento de suas partículas se torna mais intenso. Por isso a temperatura aumenta. Se o gás é resfriado, a agitação das partículas diminui, o que significa que a energia térmica se reduz e, portanto, diminui a temperatura do gás. Um bom exemplo disso é o balão. A gente enche um pouco o balão de ar, né? Com a boca mesmo, e deixa sempre um balde com água quente e um balde com água com gelo. Primeiro a gente coloca o balão cheio na água com gelo. O balão vai murchar. Aí se a gente pegar esse balão e colocar na água quente, o balão vai inchar. Por quê? Porque a temperatura do balão aumentou. A agitação aumentou. E por isso acontece uma expansão lá dentro. Ele se agita mais e o balão incha. Enquanto porque eles vibram mais, né? As moléculas elas se agitam mais, então o balão incha. E já no caso de quando ela resfria, as moléculas perdem o agito, elas se agitam menos, então o balão encolhe. Bom, calor. O calor é a energia que transfere entre os corpos, né? Que estão em temperaturas diferentes. A temperatura é o que pode ser medido. O calor é basicamente a diferença da temperatura dos corpos. O calor sempre se transfere de corpos com maior temperatura para com menor temperatura. Bom, por exemplo, quando a mãe quer esfriar a mamadeira com leite quente do seu bebê, né, ela coloca dentro de uma vasilha com água fria. Nesse momento começa um processo de transferência de calor da água e do leite, e o leite esfria. Por exemplo, a temperatura do leite vai tentando se igualar à temperatura da água. Então o calor vai ser transferido do leite para a água, para que haja assim um equilíbrio térmico entre os dois. Equilíbrio térmico. Bom, foi o que eu acabei de falar. A mamadeira ela transfere energia térmica para a água e esfria, enquanto a água aquece. Após certo tempo, as temperaturas param de variar. Isso acontece porque a temperatura tanto do leite quente quanto da água fria, eles ficam iguais, eles passam até a mesma temperatura. Nesse momento, tanto a mamadeira como a água têm a mesma temperatura, foi o que eu acabei de falar. Quando dois corpos que estão em contato com a mesma temperatura estes estão em equilíbrio térmico. No Sistema Internacional de Unidades, né, chamado de SI, Sistema Internacional, a energia é medida em Joule, que é um J maiúsculo. No dia a dia, quando se quer expressar a quantidade de energia térmica que os alimentos podem produzir, utiliza outra unidade, que é a caloria, né? E um de seus múltiplos, a quilocaloria, que é cacau. Bom, se você for olhar em qualquer alimento que você vai ver que vai ter tantas calorias ou tantas kcalorias, que é o quilocalorias. A quilocaloria é basicamente 1000 vezes a caloria. Quilo significa que é multiplicado por 1000.
Bom, a relação entre caloria e joule é que uma caloria é igual a 4,186 joules. Calor específico. O calor específico de uma substância é a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir em 1 grau a temperatura, em 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama da substância. Cada substância tem calor específico diferente, né? Por exemplo, para 1 grama de ferro variar sua temperatura em 1 grau Celsius é necessário fornecer 0,113 caloria. Isso acontece porque 1 grama de ferro existem mais átomos do que em 1 grama de água, e a variação de temperatura depende do número de átomos envolvidos no processo, né? Quanto maior o número de átomos, mais rápido ou mais lentamente uma substância ganha ou perde calor. No caso, quanto mais átomos tiver, mais rápido a substância perde calor. A unidade mais utilizada de calor específico é o caloria por grama, cal por G, vezes grau Celsius, né? Materiais com baixo calor específico se aquecem e se esfriam mais facilmente do que outros materiais, do que outros com maior calor específico. Por exemplo, a água. A água eu preciso de 1 caloria por grama vezes o grau Celsius, né? 1 caloria por grama Celsius. O azeite eu preciso de 0,47, o alumínio de 0,217, o ferro 0,113 e o chumbo 0,056 calorias por grama Celsius. Bom, a medida da temperatura, né? A sensação térmica. A gente coloca a mão sobre um corpo, né, onde temos sensações térmicas e expressamos essas sensações utilizando palavras como quente, gelado, morno ou frio, por exemplo. Mas os sensores térmicos que tem na pele não permitem dizer a que temperatura estão os corpos, né? A gente tira uma média, a gente faz uma média da temperatura de um corpo X com um corpo Y através da troca de calor. Foi necessário criar um instrumento chamado termômetro. Como o termômetro funciona? O termômetro, os mais antigos, hoje em dia não, hoje em dia eles são eletrônicos, mas os mais antigos de mercúrio acontece o seguinte: quando o mercúrio ele é aquecido ou resfriado, ele tende a dilatar ou contrair, igual eu falei do balão. O balão, quando colocado em água quente, ele dilata e vai aumentando, quando colocado em água gelada, ele contrai e vai diminuindo. O mercúrio vai acontecer a mesma coisa. Quanto maior a temperatura, mais ele dilata, e quanto menor a temperatura, mais ele contrai. Então, foi percebido que nos locais, foi percebido que no mundo inteiro, quando ele chega a determinada temperatura, ele tem uma determinada contração ou uma determinada dilatação. Então foi assim que começou a se medir a temperatura dos corpos através dos termômetros. Bom, os termômetros eles podem ser usados para medir temperaturas de corpos, temperatura do clima. Existem determinados tipos de termômetro diferentes. E também existem determinados tipos de medida diferentes. Por exemplo, aqui no Brasil a gente utiliza o grau Celsius. Nos Estados Unidos eles usam Fahrenheit. E na ciência em geral, para medir altas e baixas temperaturas, eles se usam o Kelvin. Bom, o termômetro, né? Em geral, quando a temperatura de um corpo varia, o mesmo pode acontecer com outras propriedades desse corpo. Por exemplo, na maioria dos casos, o volume de um corpo aumenta quando a temperatura aumenta e diminui quando sua temperatura diminui. Bom, esse é um bom exemplo, né, pra gente falar quando tá muito calor, quando a gente começa a sentir muito calor, a temperatura no ambiente está alta. A gente começa a sentir nosso corpo um pouco inchado, a gente sente que a gente está retendo um pouco de líquido. O nosso corpo, ele também incha, de certa forma, e assim a gente sente um determinado calor maior, e assim tem gente até que passa mal por causa disso, mas sim, nosso corpo dilata também. No primeiro caso, dizemos que o corpo sofre expansão térmica e no segundo sofre contração térmica. Expansão é quando tem a dilatação, é quando incha. Contração é quando ele diminui, quando ele vai esvaziando, que é, no caso do balão, quando ele murcha um pouco, né?
Para cada variação de temperatura, há uma variação de volume, né? O funcionamento dos termômetros tem por base mudanças que ocorrem nas propriedades dos materiais quando sua temperatura sofre variações. Nos termômetros mais utilizados, a temperatura é medida pela dilatação de líquidos, geralmente mercúrio ou álcool. O mercúrio ele é utilizado muito para medir corpo. O álcool ele é bastante utilizado para medir outras coisas, medição de temperaturas de clima e assim por diante. Temperaturas muito frias ou muito quentes também usam álcool. Muito frias, geralmente. Termômetros, né? Historicamente, sabe-se que o primeiro termômetro era formado por uma parte de vidro arredondada, denominada bulbo, e um fino pescoço de vidro. Esse tipo de termômetro foi inventado pelo grande físico e matemático Galileu Galilei. Como a gente estudou lá na primeira aula, né? Ele foi um dos grandes cientistas que estudava física, né? Dessa maneira, ele conseguia realizar comparações entre os mais variados objetos que eram colocados em contato com o bulbo de seu termômetro, pois ele observou que a altura da coluna de água dependia da temperatura do objeto, ou seja, quanto mais alta fosse a temperatura, mais alta ficaria a coluna de água. Portanto, Galileu realizava medições de temperatura de maneira indireta por comparações. Ele não tinha uma escala ali, ele fazia comparações entre uma coisa e outra. Ele fazia uma comparação, né? Ele comparava o calor dos corpos para medir temperaturas. Escalas termométricas, como eu falei, né? A gente tem 3 escalas principais. Eu posso inventar uma quarta escala? Posso inventar quantas escalas eu quiser, mas basicamente a gente tem essas 3 escalas. Na escala Celsius, né, o ponto de gelo é 0 graus e o de vapor é 100 graus Celsius. Nessa escala, o intervalo entre os pontos fixos é dividido em 100 partes iguais, sendo que cada divisão corresponde a 1 grau. Na escala Kelvin, o ponto de gelo é 273 graus e o ponto de vapor é 373 graus. Nessa escala, o intervalo entre os dois pontos é dividido em 100 partes iguais, sendo que cada divisão corresponde a 1 Kelvin. Na escala Fahrenheit, né, o ponto de gelo é 32 graus e o ponto de vapor é 212 graus. Nessa escala, o intervalo entre os dois pontos físicos é dividido em 180 partes iguais, sendo que cada divisão corresponde a 1 grau Fahrenheit. Bom, pessoal, eu tô olhando esse desenhozinho aí, só que eu não consegui entender ele direito não. Eu vou explicar como funciona para fazer a conversão de temperatura daqui a pouco. Então, pessoal, como eu falei que eu ia falar para vocês, ficou redundante isso um pouco. Bom, tem uma razão para as escalas, né? Para a conversão de uma temperatura a outra, né? A gente utiliza a temperatura que a gente quer medir, né? Menos a temperatura que a água congela naquela escala, dividido pela temperatura que a água evapora naquela escala, menos a temperatura que a água congela naquela escala. Bom, no caso das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente já tem essas temperaturas. Mas quando na prova, por exemplo, se der uma escala diferente, se der uma escala A, B, C, D ou X, não importa, ela sempre vai ter esses dados. A temperatura que a água congela e a temperatura que a água evapora. Basicamente é isso. Existe uma simplificação, existe. Por exemplo, do grau Celsius aqui, qualquer número menos 0 vai ser esse número. 100 menos 0 vai ser 100. Então aqui ficaria o número que eu quero dividido por 100. E no Kelvin? Bom, em cima eu não posso fazer nada, que é o Kelvin menos os 273. E embaixo eu posso fazer aquela subtração aqui, ó. 373 menos 273 vai ser igual a 100. Então aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100. 212 menos 32 vai dar 180. Então aqui eu tenho minha razão de 180. Então,
do Celsius para o Fahrenheit, do Fahrenheit para o Kelvin, eu tenho essa razão, e de qualquer uma delas aí, do Celsius para o Fahrenheit, ou do Celsius para o Kelvin, ou do Fahrenheit para o Kelvin, ou do Fahrenheit para o Celsius, ou do Fahrenheit para qualquer escala, ou do Kelvin para qualquer escala, né? Minha escala, por exemplo, a escala X aqui, ou do Celsius para minha escala X aqui, qualquer escala. Esse X representa o que é qualquer escala. Eu sempre vou ter a temperatura que a água congela e a temperatura que a água evapora. Bem, eu vou dar um exemplo aqui agora. Nas lâmpadas de filamento de tungstênio, a temperatura desse filamento atinge um valor de 2.500 graus Celsius. Determine esse valor na temperatura de escala Fahrenheit. 2.500 graus Celsius, certo? Eu vou fazer esse exercício para dar como exemplo aqui. Essa conversão. Então, eu tenho 2.500 graus Celsius. Eu sei que minha água congela a 0 graus Celsius. E minha água evapora em 100 graus Celsius. Em Fahrenheit, minha água congela em 32 graus Fahrenheit. E minha água evapora em 212. Então, seria a temperatura que eu quero, que está em Celsius, então eu teria 2.500 graus Celsius, menos 0, que ela congela em 0 graus, dividido por 100 menos 0. Então eu vou ter, na minha primeira escala, 2.500 dividido por 100. Isso aqui é igual a minha temperatura em Fahrenheit, que eu não sei, então eu repito a letra F, menos 32, dividido por, como eu sei que a minha água evapora em 212 graus e ela congela em 32 graus, eu faço aquela subtração, que vai dar 180. Bom, de um lado da igualdade eu tenho 2.500 dividido por 100. Do outro lado da igualdade eu tenho F, que é a temperatura em Fahrenheit que eu quero calcular, menos 32 dividido por 180. O que eu posso fazer? Primeiro, eu posso dividir o 2.500 por 100. O que eu faço? Vou cortando zeros. Então, eu fiquei 2.500 dividido por 100 é igual a 25. Vai ser igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 180. O 180 está do lado da equação dividindo. Eu passo ele para o lado de lá multiplicando. Então, eu vou ter 25 vezes 180 é igual a F menos 32. Pessoal, vou pegar aqui minha calculadora rapidinho, só para calcular. Eu vou ter aqui 25 vezes 180. 4.500 é igual a F menos 32. Os 32 que está do lado de lá subtraindo, ele passa para o outro lado somando. Então, eu tenho 4.500 mais 32 é igual a F. O que é esse F? É a temperatura que eu quero calcular. Então, 4.500 mais 32 é igual a 4.532. Então, minha resposta é a letra B. Esse foi um exemplo. Fácil, fácil. Para conversão de temperatura. Então, pessoal, eu fiz a número 1 aí para ter mais ou menos esse entendimento. Posteriormente, eu vou fazer uma conversão de uma escala Celsius, Fahrenheit ou Kelvin para uma escala X para vocês verem. Mas eu vou deixar essa número 2 e número 3 para vocês fazerem, para ver se vocês conseguem. Porque tanto na física como na química ou na matemática, a gente aprende tentando. Eu vou deixar os meus dados no final do slide para vocês me mandarem perguntas caso vocês sintam alguma dificuldade. Mas essa conversão ela não é difícil, ela é simples, ela só é um pouco detalhosa, ela exige um pouco de cuidado.
Então eu vou deixar essa número 2 e a número 3 para vocês responderem e me mandarem dúvidas se quiserem. A gente ainda tem a nossa aula no dia 6 que eu vou ficar esperando vocês lá. A propagação do calor. O calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, ele pode passar, né? Pode ir de um corpo para outro, que se propaga espontaneamente sempre de regiões de maior temperatura para outras de menor temperatura. A propagação de calor pode se dar de três maneiras diferentes: a condução térmica, a convecção térmica e a irradiação térmica. Esse processo de propagação de calor é chamado de condução térmica e ocorre principalmente nos sólidos. Bom, a condução térmica, né? A extremidade de uma barra metálica é aquecida sobre a chama. Após algum tempo, toda a barra está aquecida. Na região do metal que está recebendo calor, os átomos passam a se mover com maior velocidade e chocam-se com os átomos vizinhos, transferindo para eles sua energia cinética. Assim, ao longo de toda a extensão da barra, a agitação térmica vai gradativamente aumentando, ou seja, bom, eu tenho uma barra de ferro, né, como é falado aí, eu aqueço a ponta da barra, ou no caso, uma faca. Quem nunca tentou aquecer uma faca no fogo? Coloca a ponta da faca ali no fogo, né? E com o passar do tempo, essa faca ela vai esquentando toda, né? Não só a ponta, mas como o resto dela também vai esquentando. Essa é a condução, ou seja, vai partir do corpo de onde tem a maior temperatura para a menor temperatura até igualar toda a temperatura. Convecção térmica, né? Quando um líquido ou gás é aquecido, sua densidade diminui em relação à densidade das partes menos quentes, ou seja, o que tiver mais quente fica menos denso, ou seja, ele fica mais leve. O material aquecido sobe, deslocando o que está com a temperatura menor. Lembra quando a gente aquece um balão, aqueles balões de ar quente que por causa do ar quente eles sobem? É justamente por causa disso. O ar quente naquele balão ele fica menos denso do que o ar frio que está fora do balão, e por causa disso o balão consegue subir. Nesse deslocamento cria correntes no interior do líquido ou do gás, né, denominadas correntes de convecção ou correntes térmicas. Bom, a gente também pode perceber isso quando a gente está fervendo água. Por que ela fica borbulhando daquele jeito? Porque a água que está quente, que está embaixo, sobe, né? Ela fica menos densa, ela fica mais leve, ela sobe. E a que está fria, que está em cima, ela fica mais densa, mais pesada do que a quente, e desce. Então ela fica girando daquele jeito. Então ela sobe, que está quente, e desce, que está frio. Então vai fazendo esse movimento circular, subindo o que está quente e descendo o que está frio. A convecção térmica, né? Nos líquidos e nos gases, o calor se propaga principalmente por convecção. Um processo de transferência de energia em que ocorre deslocamento de matéria de uma região para outra. Por exemplo, aqui a gente tem o ar da superfície é aquecido por condução, né? Aí a pressão baixa, que tem menor densidade. A pressão alta tem maior densidade, o vento frio vai passando e vai aquecendo o vento, o ar frio vai passando, né, através do vento e vai aquecendo, o ar frio vai esquentando e vai subindo, o ar que está lá em cima, que está mais frio, que ele foi aquecido, que agora ele já está esfriando, ele vai descendo e assim vai gerando a corrente. Geralmente isso acontece, quando acontece isso, é comum dar aqueles tornados, furacões ou essas coisas. Irradiação. Bom, a irradiação, né, ou radiação, é o processo mais importante de propagação de calor, pois é através dele que o calor do Sol chega até a Terra. Ele é o mais importante? Mais ou menos. Eu acho que todos eles têm a mesma importância. Ele só é um dos que a gente consegue perceber em maior escala. A irradiação é um processo de transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, chamadas ondas de calor, enquanto a condução e a convecção ocorrem somente em meio de materiais. A irradiação ocorre também no vácuo. Por exemplo, a convecção, quando você está aquecendo o ar e, por exemplo, esquentando as mãos numa fogueira. A condução, você está aquecendo uma barra e essa barra ela vai aquecer por igual. Você está tentando aquecer sua ponta e ela aquece toda por igual. Mas na irradiação ela não depende do vento, ela não depende da condução, ela não depende de um corpo. Ela também pode passar pelo vácuo. Ou seja, um exemplo é, por exemplo,
uma energia geotérmica, né? A gente consegue sentir o calor da Terra sem precisar de vento, sem precisar de nada. Aplicando conceitos. Uma panela com água está sendo aquecida no fogão. O calor da chama se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede, e daí o restante da água. Na ordem de descrição, o calor se transmitiu predominantemente por... Pam, 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 pam. Então, pessoal, eu vou deixar essas perguntas para vocês responderem. Eu estou sempre disponível para quando vocês tiverem algumas dúvidas, e como eu disse, esse tipo de atividade ele é bom para a gente aprender, mas no caso, esse tipo de atividade ela é muito boa para a gente aprender a fazer, e se eu ficar dando a resposta para vocês, eu acho que não vai ser legal. Eu acho melhor vocês tentarem pensarem um pouco. Dilatação e contração térmica. Bom, eu já falei um pouco sobre dilatação e contração através do balão, né? Mas não é só o balão que vai ter isso, né? Vários materiais vão ter, né? Dilatação térmica é a variação que ocorre no tamanho e no volume de um corpo quando submetido ao aquecimento térmico. A contração também. Só que no caso, a dilatação aumenta e a contração diminui. Dilatação linear. A dilatação linear resulta do aumento de volume em apenas uma dimensão em comprimento. É o que acontece, por exemplo, com o fio, em que o comprimento é mais relevante do que sua espessura. Diríamos até irrelevante em termos comparativos. Por exemplo, o fio de cobre, os fios de energia que você pode observar do lado de fora da sua casa. Tem época do ano que eles estão mais retos, né? Eles estão mais puxadinhos, e tem época do ano que eles estão mais dobrados, eles estão mais curvos, não é? Se vocês ficarem percebendo todo dia. Desde criança eu percebo isso. Sempre perguntava para minha mãe o que era, e quando eu estudei física eu descobri o porquê. Que os fios, uma hora eles estão mais esticados, outra hora eles estão mais curvos. Justamente por causa da dilatação e da contração. Nesse caso, a dilatação linear. Dilatação linear ela também ocorre muitas vezes em trilhos de trem. Por causa dos trens passando, não é? E também da temperatura, né, do calor do sol. Acontece a dilatação dos trilhos, então muitas vezes os trilhos eles podem acabar ficando curvos. É muito comum em locais que usam muitos trilhos há muitos anos, os trilhos começarem a ficar curvos, fazendo zigue-zagues. Por quê? Porque eles estão o material deles como é que eu posso falar? Eles são colocados enfileirados, e logo que eles são colocados enfileirados, não sobra mais espaço para eles dilatarem. Então, quando eles dilatam, eles vão se empurrando e fazendo aquelas curvas. Em alguns locais, acontecem até de os trilhos se soltarem, né? E se um trem passar por lá, pode ocorrer algum acidente. Dilatação superficial. A dilatação superficial resulta no aumento de volume em duas dimensões, né? Comprimento e largura. É o que acontece, por exemplo, com a chapa de metal delgada. O que é delgado? Uma chapa de metal fina, né? A figura a seguir mostra uma placa em que uma temperatura inicial T0, né, possui uma área A0. Quando essa placa é aquecida a uma temperatura T, a sua área passa a ser A. Ou seja, quando acontece o aumento de temperatura, a minha área também aumenta. A área dessa minha chapa aumentou de acordo com a temperatura que aumentou. Basicamente isso. Dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica resulta do aumento do volume em comprimento, largura e profundidade. O que acontece, por exemplo, com a barra de ouro. Eu tenho uma barra de ouro, por exemplo, um cubo de ouro, volume 0, a uma temperatura 0, uma temperatura inicial 0. Mas se eu aquecer ela a uma temperatura inicial 1, o meu volume ele vai ter um volume 1, né, que eu vou aumentar em todas as dimensões. Eu vou aumentar a altura, largura e profundidade, comprimento, largura e profundidade, e é isso. Dilatação térmica dos sólidos. Bom, né, tem corpos que se dilatam com mais facilidade em decorrência do material com que são feitos. Bom, aqui a gente tem uma tabela de comparação com os vários materiais, né, os que têm mais e menos propensão de aumentar de tamanho. Bom, quanto maior o número, maior a chance de ele aumentar.
Então a porcelana tem um coeficiente de dilatação muito menor do que, por exemplo, o chumbo. O chumbo ele dilataria com mais facilidade do que a porcelana. O chumbo dilataria com mais facilidade do que o aço. O concreto ele dilata com mais facilidade do que a porcelana e assim por diante. Dilatação térmica dos líquidos. De acordo com a exposição de temperatura medidas em graus Celsius, a água é o líquido que menos propicia a dilatação, enquanto a acetona é a que mais se dilata. Bom, lembra que eu falei que existe o termômetro feito de álcool? Então, eu posso fazer com termômetro com qualquer um desses líquidos. Só que o mercúrio ele é usado porque ele, inicialmente, ele foi feito... como é que eu posso falar? As conversões de temperatura elas foram basicamente feitas com mercúrio. Por quê? Porque, bom, a gente não tem muita utilização para o mercúrio, né? Ele é um metal que ele está em estado líquido e ele dilata bem. O coeficiente de dilatação dele é bem alto, bem interessante. A gente consegue controlar esse coeficiente. A glicerina, o álcool e a acetona, a gente tem um coeficiente de dilatação muito grande, então ficaria um pouco mais complicado. Teria que ter ser um termômetro maior do que o do mercúrio, por exemplo. Bom, aqui mais um pouco de exercício. Como eu falei, eu não vou responder os exercícios agora, eu posso responder nas aulas, na aula virtual que a gente vai ter. Se eu não me engano, é dia 6. Mais exercícios. E, bem, este aqui é o meu contato, né? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou ter algum esclarecimento melhor sobre a matéria. Tentar tirar a dúvida sobre responder as atividades e assim por diante.